Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 11 de julho, e a igreja celebra a memória de São Bento de Núrcia. A regra escrita por São Bento se tornou inspiração para muitas famílias religiosas pelo mundo afora. Gostaria de parabenizar de modo especial o mosteiro de São Bento, um mosteiro masculino, que existe aqui na cidade de Garanhuns. O texto do evangelho de hoje é de Mateus 10, de 24 a 33. É a continuação do discurso apostólico ou discurso sobre a missão que nós estamos lendo durante esses dias. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de oculto que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo deles, daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, continuamos a ler este discurso tão bonito sobre a missão apostólica. Ontem nós iniciamos a conhecer as perseguições que os discípulos, os missionários, os apóstolos irão sofrer. E hoje Jesus continua. Primeiro, nos versículos 24 e 25, Jesus faz a relação entre servo e senhor, entre discípulo e mestre. E ele diz que o destino dos discípulos é o mesmo destino do mestre. Isso nós podemos compreender de 2 maneiras. Primeiro, assim como Jesus, mestre, é o primeiro e o grande missionário do Pai, também a igreja precisa ser missionária. Também os apóstolos se tornam missionários por causa de Jesus, o mestre missionário. Mas no outro sentido, assim como Jesus padeceu a cruz, sofreu todo tipo de humilhação, de perseguição, de incompreensão, bofetadas, cusparadas, palavrões, e morreu na cruz como morte redentora, Jesus então está dizendo: o destino do discípulo não é diferente do destino do seu mestre. E Jesus acrescenta um detalhe no final do versículo 25. A pior de todas as blasfêmias é atribuir
ao espírito maléfico, ao príncipe dos demônios, a Beelzebu, aquilo que é feito pelo poder de Deus, pela graça, pelo poder libertador e salvífico do nosso Deus. Essa é uma das ações maléficas para tentar diminuir, descaracterizar, para tentar tirar a autoridade, tanto da pregação de Jesus como da pregação da igreja, atribuindo-a ao espírito maléfico. Nos versículos 26 e 27, Jesus joga com 4 pares opostos: encoberto e descoberto, oculto, revelado, escuridão e dia, e finalmente aquilo que será dito, que foi dito ao pé do ouvido e que será dito de sobre os telhados. É muito interessante perceber esse jogo que Jesus faz com as palavras. Nós podemos compreender esses 2 versículos, primeiro, compreendendo a partir da atividade missionária de Jesus e da atividade missionária dos apóstolos. Isto é, aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus pregou para o pequeno grupo dos 12, a pregação de Jesus não é uma pregação fechada, esotérica, não é. Mas Jesus fez uma formação específica com os seus discípulos de modo mais revelado. Um dia, a igreja, os apóstolos, a igreja iniciará a missão universal. A pregação poderá ser feita de sobre os telhados. O segundo elemento importante é que o evangelho pregado é verdade. E quando a mentira se encontra com a verdade, essa mentira é desnudada, é descoberta, é revelada. Então, o evangelho, a palavra proclamada, a palavra de Jesus, de algum modo, é uma palavra autoritativa sobre a mentira, sobre a falcatrua, sobre todo tipo de enrolação que existe no mundo. A verdade revela as vísceras podres da sociedade corrompida. Então, nós compreendemos essa palavra de modo muito importante e belo. O Evangelho tem sempre uma força profética de denunciar as injustiças, a opressão, a idolatria e a mentira. Tudo isso será revelado. Terceiro, versículos 28 a 31. O que é que Jesus quer nos dizer com estes versículos? Deus está no comando da história. É Ele quem tem a última palavra. Tudo está nas mãos de Deus. Por isso, os discípulos missionários não precisam ter medo nos momentos de perseguições. Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Aliás, Jesus diz, nós devemos ter medo daquilo que pode nos jogar na Geena. A Geena era um vale que fica no sul de Jerusalém, e lá sempre havia um fogo de monturo, fogo inextinguível. Sempre estava queimando a Geena. Essa imagem do monturo que queima ao sul da cidade de Jerusalém é tomada por Jesus, é o chamado Vale de Hinnom, é tomada por Jesus para falar da perdição eterna, da condenação eterna. Então Jesus diz, nós devemos temer aquilo que pode nos levar para o inferno, isto é, para a Geena, o pecado. Fundamentalmente, o pecado, aquilo que nos distancia de Deus. E para comprovar como Deus cuida de nós, Jesus dá 2 exemplos muito simples e singelos. Jesus diz, não se vendem 2 pardais por um asse. O asse é a menor moeda que existe. Não vale quase nada, vale uma ninharia. Deus cuida desses 2 pardais. Até mesmo o cabelo da cabeça
Todos estão contados, nenhum cabelo cai sem que Deus tenha ciência. É um modo de dizer, ora, se Deus cuida dos cabelos de nossa cabeça e se Deus cuida de pardais, imagine se Ele não vai cuidar dos seus filhos, imagine se Ele não vai cuidar dos seus missionários. Finalmente, os versículos 32 e 33, aparece um elemento fundamental que é o julgamento definitivo de Deus. Quem se declarar a favor de Jesus diante dos homens, ele, Jesus, se declarará ao seu favor diante de Deus. Quem renegar, quem rejeitar Jesus diante dos homens, ele, Jesus, o renegará diante do Pai que está nos céus. Isto é, não há como ficar neutro, é preciso posicionar-se. Também da nossa atitude depende, inclusive, o julgamento definitivo. Jesus é, como diz o livro do Apocalipse, é a testemunha fiel diante do Pai. Minhas irmãs, meus irmãos, o que nós poderíamos rezar e como nós poderíamos vivenciar esta palavra de Deus no dia de hoje? Primeiro, o espírito de parresia. Essa palavra grega parresia significa franqueza, significa ousadia, significa criatividade missionária. Então, o cristão não pode ser medroso, o cristão não pode ser covarde, o cristão é testemunha. Nós somos ovelhas desse rebanho de Cristo, nós somos discípulos, nós somos servos, Jesus é nosso mestre e o nosso Senhor. Portanto, o destino do Senhor deve ser idêntico ao nosso. Assumir com ousadia, criatividade e intrepidez a nossa missão. E a segunda coisa, o perigo do martírio, porque o discípulo não é maior do que o seu mestre. Viver com toda a ousadia, mesmo que sejamos levados ao martírio de cruz. Ore sempre pelos missionários da igreja espalhados pelo mundo afora. Deus os abençoe, os guarde e os proteja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.